Olá! Começa agora mais um programa Mural. É uma honra contar com a sua audiência e hoje o programa tem um tema muito significativo. Um tema que faz doer no fundo do coração, mas uma, infelizmente, grande realidade. O papel da escola no combate à violência sexual. E os dois pensamentos do programa de hoje são: a esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos em realidade. É de um autor desconhecido. Porém, o grande, o imortal Carlos Drummond de Andrade disse certa vez: há muitas razões para duvidar e uma só para crer. Hoje, nós estamos aqui no CEVAM, no Centro de Valorização da Mulher, aqui em Goiânia, que fica aqui no setor ferroviário. E quem nos recebe também com muito carinho nessa bonita roda de conversa é a professora Maria Cecília Machado do Vale, ela que é pedagoga, ela que é a presidenta do CEVAM. Também recebemos mais uma vez e com muita alegria no programa Mural o Dr. Chozuabe, ele que é psicólogo, especialista em psicologia jurídica criminal e docência superior. Atualmente, ele é psicólogo perito criminal na Agência Prisional de Aparecida de Goiânia. Também atua como psicólogo clínico, professor universitário e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Com o mesmo carinho, nós recebemos a doutora Maris Eliana Ditz, ela que é psicóloga, especialista em educação inclusiva, gestão de pessoas, ela é master coach e atua ainda como psicóloga educacional. E também com o mesmo carinho, hoje nós recebemos um convidado também especial, que é o professor Dr. Rogério Araújo da Silva. Ele que é, além de escritor, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor em Sociologia e também professor da PUC Goiás. No programa passado, vocês se lembram, nós refletimos sobre o bullying. E hoje continuaremos a abordar uma outra modalidade de violência, a violência sexual, que é o segundo tipo de violência mais comum entre crianças de 0 a 9 anos de idade. E responde por 35% do total das notificações de violências infantil em todo o nosso país. Muito triste essa realidade. Mais triste ainda é falar que só neste ano foram registrados 16.625 casos de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra menores de 10 anos. E a maioria dessas violências ocorreu na própria residência da vítima, ou por familiares, ou por alguém muito próximo do convívio dessa criança e desse adolescente. Para isso, para conhecer, para combater, para subsidiar o professor, nós que estamos na sala de aula buscando uma educação que faz diferença, nós iniciaremos essa roda de conversa e eu inicio com você, Dr. Chozuabe, a primeira pergunta. É possível estabelecer o perfil do agressor ou da agressora e como podemos identificar esse agressor? E existe uma relação enquanto ao perfil dessa vítima? Isso, em relação ao perfil desse criminoso, em uma das minhas pesquisas eu elaborei um artigo onde eu falava exatamente, fiz algumas pesquisas sobre esse autor de crime sexual e infelizmente ou felizmente nós não temos um perfil onde a gente possa fechar, porque na verdade nós falamos de vários perfis de pessoas que cometem esse tipo de crime. É uma situação muito complexa. Em todos eles nós vemos uma grande defasagem interna daquilo que essa pessoa considera ou valoriza como ser humano em relação ao outro, e nós temos aí também uma grande complexidade naquilo que se trata de ambiente familiar, porque essa pessoa que hoje está agredindo, provavelmente ele veio de uma família onde ou houve uma estrutura ou talvez uma falta de estrutura adequada para que essa pessoa crescesse de maneira, vamos dizer, dentro daqueles padrões esperados, né? Agora, em relação a perceber esse tipo de perfil, nós temos algumas características, nós podemos alencar em relação a essa pessoa. Geralmente um agressor sexual, ele não é uma pessoa que fisicamente é assustadora. Porque muito pelo contrário. Sim, muito pelo contrário. É bem sutil. É meio sutil, porque uma criança não fica perto de quem ele tem medo.
Uma criança vai ficar perto de alguém que ele sinta uma certa tranquilidade, uma certa segurança. E esse agressor sexual, ele geralmente é dócil, ele sabe falar cativante, ele sabe falar de maneira correta, ele sabe brincar com as crianças, então ele sabe deixar as crianças bem ao lado dele. Por isso que nós temos muitas vezes, dentro do ambiente familiar, muitas vezes pode ser um lugar para esse agressor atuar assim, porque é um lugar tranquilo, é um lugar onde a criança, ela já não tem muita reserva, ela baixa todas as reservas dela. Então nós temos sim algumas características que traz sobre essa pessoa, sobre esse agressor. Ok. Cecília, mas você enquanto presidente, você que lida com isso o dia todo, as madrugadas, os finais de semana, com essa criança, com esse adolescente agredido. Te pergunto, quando identificamos este agressor ou essa agressora, quais as primeiras providências que devemos tomar? Bom, é um prazer estar aqui, principalmente nós devemos uma gratidão muito imensa a você, Márcia, quando secretária, nos beneficiou com 2 psicopedagogas e que a gente continua nesse programa, que é o meu esteio hoje no sentido de orientar as crianças após a chegada do colégio, da escola. A identificação de uma criança vitimada, ela é muito complexa, porque existem vários parâmetros entre essa criança. Aquela que se esconde, aquela que não quer falar nisso, aquela que protege o agressor, mas nós temos vários sintomas dela, que é agressividade, medo, a autoestima dessa criança é muito baixa, sempre chorando, sempre atrás de um problema e além de tudo, a escola, um fator fundamental na vida dessa criança vitimada, a baixa escolaridade dessa criança. Esse rendimento cai. Além do rendimento cair, muitas vezes a criança vitimada ela não frequenta a escola. Ela sai da escola onde ela quase fica em cárcere privado dentro de casa, porque a escola hoje ela é um elo fundamental entre a criança e o adolescente para esse abuso. Então é ali que ela encontra um fortalecimento de estar denunciando o seu agressor, onde há professoras com mais capacitação para poder estar desenvolvendo esse trabalho, descobrir se essa criança foi vítima ou não. Ou não. Aqui a gente depara com N problemas. Muitas vezes o conselheiro chega e fala, olha, eu acho, eu creio, até que se leva ao ML, até que se faça os procedimentos, porque nós recebemos essa criança, muitas vezes, na calada da noite, elas não sabem nem por que saíram de casa, buscam na escola, foi uma denúncia, o conselheiro chega na escola, retira essa criança, já traz para o abrigo. Ela chega assustada. Ela chega assustada. Então, assim, com medo, mas ela começa a se soltar após ela sentir um ambiente de carinho. Aconchegante. Eu procuro muito, nós procuramos aqui dentro do Cevan, mostrar para elas que existe uma luz no fim do túnel. E que nós estamos aqui para protegê-la e mostrar que ela vai se fortalecer para um dia ela sair desse ciclo horroroso que é a violência contra criança e adolescente. Com certeza. Mariseliana, você que tem uma experiência enquanto psicóloga, professora muito grande lá de sala de aula, quais são os principais sinais de abuso sexual, tanto físico quanto psicológicos? É muito parecido, né? Em alguns pontos são muito parecidos. Dentre eles, exatamente o medo, a insegurança, tem a questão de um atraso na escolaridade, no desenvolvimento intelectual. Muitas vezes não gosta do toque, fica reprimido, assustado. Mas é interessante que na escola, na sala de aula, sente um pouco guardado. Então, às vezes, até chega mais cedo, protegido. Ela quer chegar mais cedo da escola e, às vezes, ir embora mais tarde. Isso, ir embora mais tarde. Exatamente porque naquele lugar tem muita gente olhando. Mas esse olhar que a gente cobra muito do educador. Esse olhar para perceber que está diferente, assim como os pais. Essa criança está diferente, aquilo que aparece na mochila é aquilo de presente, que aparece de repente, mas vai interferir no sono, na questão da comida, na inapetência. Muitos sinais físicos são possíveis de serem vistos. Pode engordar bastante ou emagrecer, inclusive para agradar aquela pessoa que está oprimindo, né? E o maior conflito psicológico, um dos maiores, é porque
a criança é colocada numa situação como está tudo certo. É uma carícia, é um toque, uma gratificação. Mas, ao mesmo tempo, não comenta com ninguém. É sigiloso. Então, ali já gera um conflito. Porque você inibe a criança da espontaneidade. Essa questão de que eu posso falar tudo o que aconteceu na escola, no dia a dia, porque eu brinquei, porque eu fiz aquilo. Então, quando a criança é tolhida da espontaneidade, você já corta uma das coisas, né, principais, fundamentais na construção da personalidade dessa criança. E quanto mais cedo acontece a violência, pior é, o impacto é muito maior, porque isso vem acompanhando no decorrer de toda a vida. Vocês são favoráveis que nos nossos cursos de licenciatura tem uma matéria, uma psicologia educacional com algo assim mais aprofundado, para preparar melhor nós professores, para sabermos lidar com essa violência em sala de aula, como agirmos com essa criança, com esse adolescente, porque nós sabemos que essa criança chega cada vez mais cedo na escola, porque ela é abusada muito cedo em muitos casos. Muito, eu acho que se nós prepararmos melhor, quem vai estar lidando com essa criança, em tempo hábil ela vai saber o que está acontecendo, porque às vezes essa criança tem tanto medo, tanta vergonha de se expor o que ela está passando, que quem não tem a vivência é difícil perceber. A vivência, por exemplo, aqui dentro do CEVAM, nós trabalhamos há 8 anos com vítimas de violência de criança e adolescente, já se passaram mais de 1.200 adolescentes e crianças vitimadas, e cada dia a gente descobre uma maneira de estar percebendo que qual o grau que essa criança sofreu de abuso, como foi, quem foi o abusador, se foi só um, se foi 2, se a mãe sabia, se a avó sabia. Então, é muito mais fácil se a pessoa tiver um curso, dentro do curso, uma profissionalização dentro dessa área. Eu acho importantíssimo. E acho também, Márcia, aproveitando, que os nossos conselheiros tutelares também tivessem, né, aulas de saber lidar com isso, porque muitas vezes a criança se fica inibida, até com o comportamento rude desse conselheiro, ver como é que ele tirou ele da casa, como que ele tratou aquele agressor, porque a criança, ela protege o agressor. Ela protege. E a mãe? Pegando um gancho aqui que você está falando. Você que recebe vítimas, tanto a mulher vitimada quanto os seus filhos, né? Às vezes, essa mãe esconde que a criança dela, que o filho ou que a filha também foi uma vítima. Isso é comum vocês verem? Muito comum, porque ela quer proteger o seu parceiro. E ela prefere perder o filho do que perder o parceiro. Ela prefere não acreditar e muitas vezes ela joga essa responsabilidade para uma criança de 6, 7, 8 anos, que ela foi a causadora daquilo. Então, ela ainda faz com que a criança, além de ser vítima de abuso, além de sofrer tudo isso, culpada. Se sinta culpada que o pai fez aquilo com ela. Eu já vi criança de 9, 10 anos falar: tia, você tem um bombril? Eu falo: bombril? Você me arranja um bombril? Né? Entra pro banheiro e se esfrega com bombril. Ela tem nojo quando ela passa a descobrir que aquilo ali é errado para ela, e ela viveu num mundo... Ela quer se limpar. Ela quer se limpar. Como eu já vi mãe falar: bem que eu tentei, mas aí eu não consegui mais. No fundo eu já estava deixando, porque quem ia dar comida dentro de casa? Eu não sei nem expressar a dor que eu sinto ao chegar aqui dentro. Eu só sei que a dor é no fundo do coração. E dói a alma. Dói muito. Eu vou parar um pouquinho para chamar um breve intervalo comercial. Voltaremos já já nessa roda de conversa, falando um pouquinho sobre violência sexual. Lá na escola, como identificar, como tratar, como combater. Não saia daí, me aguarde, porque rapidinho eu volto. O Inove, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico
científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. I9 Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Mural e hoje falando de um tema interessante, um tema muito importante, violência sexual lá na escola, como combater, como identificar. E eu recebo nessa roda de conversas, nós falávamos exatamente sobre como a universidade, como a academia pode preparar melhor os nossos profissionais da educação para lidar, para diagnosticar, para entender o que se passa com uma criança, com um adolescente, com um aluno e uma aluna vítimas de violência sexual, que está lá na escola, convivendo, tentando aprender. Professor, no primeiro bloco nós falávamos isso, sobre formação continuada e lá na universidade mesmo. O que você tem a dizer? O que eu percebo é que essa questão da violência sexual contra a criança e o adolescente, ela não é trabalhada nas matrizes curriculares, né? Seja na área da educação, seja na área da saúde ou da assistência, né? No caso, o pessoal do serviço social. E quando você vai trabalhar um pouco a questão da dimensão de rede, das unidades, que seriam a porta de entrada, ou na identificação dos casos, no caso da escola, né, no primeiro momento, percebe-se que o professor tem muita dificuldade de estar identificando e como lidar com isso. Onde denunciar, a quem recorrer, não é? E quando se chega na questão das unidades de saúde, né, que muitas vezes a questão da violência sexual exige que tenha a questão da unidade de saúde, e aqui em Goiânia nós temos alguns centros de referência nesse atendimento, como o próprio materno, né, o hospital materno infantil, o profissional muitas vezes não sabe lidar com essa questão também. Né? E na questão da própria área da assistência, se a gente tem como referência a questão dos próprios CREAs, né, que hoje seriam as unidades, dentro dos SUAS, que seriam a porta de entrada para esse atendimento, o profissional ele vai aprendendo na prática. E mais recentemente, a PUC Goiás, nós oferecemos um curso de especialização em violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foi um curso desenvolvido no ano de 2011 e 2012, mas o nosso público naquele momento foram os profissionais dos CREAs, né? Foi um curso gratuito. Olha que foi legal. A partir de recursos do projeto Invertendo a Rota, no qual eu estive na coordenação executiva do projeto. Então nós tínhamos como objetivo capacitar esse profissional no primeiro momento da assistência dos CREAs para esse atendimento, tanto na questão do abuso, que ele já tem uma experiência, né, mas também na questão da exploração sexual comercial. E você, doutor Choso, você concorda que precisamos continuar investindo, solicitando da sociedade, da academia, das instituições privadas que capacitem melhor quem trabalha com essa criança? Sim, exatamente. Eu, enquanto professor também, uma das coisas que nós percebemos muito nos é cobrado muito a questão teórica, de você saber, de você lidar com o diário, de você preparar a prova, de corrigir trabalho. Existe todo um trabalho estressante em cima do professor e muitas vezes falta o trabalhar, o ensinar o professor a ser sensível. É exatamente essas questões que você está falando. Porque às vezes eu estou tão preocupado com tanta coisa que eu tenho para fazer e não consigo enxergar um aluno que está na minha frente, que de repente mudou o comportamento. Ele era todo espoleta, corria, brincava, a menina brincava, gritava, de repente calou. De repente ela não está se manifestando como se manifestou e eu, enquanto professor, não estou percebendo isso. Então isso é muito sério, porque cabe a nós, sim, os professores, detectarmos esse tipo de coisa e dentro da academia, sim, falta esse tipo de orientação. Fala-se que temos que enxergar o problema, mas não nos ensina o que fazer com o problema. Então, eu acredito que passa sim por essa questão da educação, uma melhor educação, um melhor preparo para os educadores. Doutor Rogério falava que muitas vezes essa agressão não deixa sinais. E aí, doutor? Pois é, não deixa sinais, o processo de identificação é mais difícil, não é? Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental dentro do contexto da discussão nossa, que é um assunto que talvez ele tenha pouco conhecimento, pouco esclarecimento dos profissionais que atuam com criança e adolescente de modo geral, que é a questão da exploração sexual comercial de criança e adolescentes. Porque o que se percebe? Na minha pesquisa e nas intervenções, porque na verdade eu estive na coordenação do projeto Invertendo a Rota, que foi um projeto desenvolvido de 2004 a 2012, focado na questão da exploração sexual comercial. Então tem uma grande dificuldade de fazer uma distinção, que seja um abuso, que seja exploração sexual comercial.
O abuso, em linhas gerais, seria a questão mesmo. Na verdade, o abuso é uma das formas de violência sexual contra criança e adolescente, né? Que pode se dar com contato físico, sem contato físico, não é? E há a questão da exploração sexual comercial, que no contexto ela envolve 4 dimensões: prostituição de crianças e adolescentes, não é? A questão da pornografia envolvendo crianças e adolescentes, a questão do turismo sexual, que também envolve crianças e adolescentes, e a questão do tráfico para fim de exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque, na verdade, há diferentes perfis de adolescentes que estejam na exploração sexual comercial. Normalmente tem-se aquela ideia da menina que vai para a calçada, coloca aquela roupa extremamente provocante, excesso de maquiagem, salto alto. E, na verdade, nem sempre é esse perfil assim, que se encontra. Começam, muitas vezes, sendo aliciadas no bairro. Digamos que uma delas, que na verdade ela começou um grande esquema no bairro dela, envolvendo a questão da escola, foi, em determinado momento ela estava passando pela rua, um senhor a abordou, ofereceu a ela R$200, ela disse que não aceitaria, ele insistiu, ela fez o programa com ele, e a partir disso ele disse: eu quero que você me consiga outras colegas suas adolescentes que eu vou te pagar por cada menina. E ela foi buscar na escola. Buscou na escola. E segundo ela, num período de cerca de 6 meses, ela conseguiu em torno de 50 adolescentes. Absurdo. Absurdo, né, doutor? Eu vejo prostituição a venda do seu corpo ou troca do seu corpo, né? Uhum. E você sabe que a prostituição infantil e juvenil, adolescente, ela começa dentro da casa. A maioria dessas meninas, após um abuso, após um estupro, um número enorme de meninas viram prostitutas do lar. O que eu vejo nesse sentido? São aquelas meninas que, após o estupro, elas começam a fazer troca. Então tá, eu vou deixar avô, vou deixar pai, vou deixar tio, se você me der R$50. O que é isso? Prostituição. Prostituição, com certeza. Então, elas começam, eu tenho, às vezes, chega meninas aqui com celular de última geração. Uhum. Quem te deu? Não são prostitutas de rua. Uhum. Foi meu pai que me deu para mim passar para a cama dele toda noite, depois que a minha mãe dormiu, ou ele passar para a minha cama. Então, essa prostituição também, doutor e Márcia, ela está muito acentuada hoje nos nossos lares, onde as meninas se tornam prostitutas do lar. Eu tenho, assim, olha, hoje no Sevan nós temos um número enorme de crianças vitimadas, em torno de 50 meninas, 51, e essas meninas, muitas, elas são as prostitutas do lar, e muitas são a mulher do pai, ou do avô, ou do tio. Mulher, o que é mulher? É aquela que dorme com ele, e a gente começa a sentir o que é estupro, o que é uma coisa forçada, e o que passa a ser normal para essa criança. Beijo na boca, começa a ter atos bem diferenciados de um ato agressivo, porque elas começam a se ceder a carinhos. Então, é muito complexo o abuso sexual contra a criança. Então, uma forma, você falou algo que eu achei muito interessante também, uma das formas também de descobrir, de tentar saber se essa criança está sendo vítima ou não, esse adolescente, é quando chega em casa com esses presentes, celular de última geração. Isso aí é uma das. fora, né? Quando ela faz fora e chega, né? A mãe ela faz fora e chega, né? A mãe muitas vezes fala: por que você está com esse dinheiro? Não, foi meu avô que me deu, ou meu tio. Por quê? Porque eu lavei a roupa dele, uma coisa assim. E eu tenho deparado muito com meninas de 9, 10, 11, que são mulheres do tio, do pai e do avô. E quando descobre, como eu já disse no começo, tem nojo delas mesmas, ou então defendem. Nós estamos com casos e mais casos que nós levaríamos, Márcia, muito tempo, horas de programa, porque é um tema que eu quero te parabenizar, que está levando esse tema, que é um tema que a maioria das pessoas omite. As escolas particulares não permitem. Nós fizemos um panfleto aonde mora o perigo para soltar para as crianças. A maioria das escolas particulares não deixou levar os folhetos dentro da escola, porque aqui não tem abuso, aqui os meninos são elitizados, levam, isso aqui é para a periferia. Está tudo muito bem. Tá tudo Só bem, acontece né? na rede pública. E a questão... Pois é assunto para muito tempo de conversa, numa roda de conversa.
com especialista, com gente que faz educação todos os dias, gente que atende, gente que estuda e gente que, igual a mim, quer acabar, quer explorar. Quem explora essa criança através do conhecimento. Nós precisamos cada vez mais de conhecer, de preparar profissionais e lá na escola ter esse olhar clínico que nós precisamos ter cada vez mais. Essa roda de conversa, ela falou sobre exploração sexual dessa criança na escola, um tema muito triste, mas um tema que é a realidade. Nós, educadores, não podemos nos omitir diante dessa realidade. Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu penso, pela profundidade do tema, precisaremos de uma outra roda de conversa, mas preciso terminar o programa aqui. Passou assim rapidinho. Quero agradecer muitíssimo a sua audiência, que eu digo sempre uma audiência qualificada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Continue nos acompanhando na próxima semana e não se esqueça de mandar as suas críticas, suas sugestões para o e-mail que aparece aí no seu vídeo, muralcommarciacarvalho@gmail.com. Fiquem na paz e tchau, tchau. O I9 Instituto Nova Vida desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. I9 Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.